Olá, amados, tudo bem com vocês? Alguma vez você já teve briga na família? Ou briga em família? Teve alguma discórdia? Não? Eu acho que é meio impossível, né? Porque isso daí só muda de endereço. É verdade, só muda de endereço. Todo mundo passa por essa luta difícil, que é a discussão, a discórdia dentro da família. Você sabia que o Senhor Jesus passou por isso também? Eu vou te mostrar e vou falar sobre isso daí. Fica aí no canal porque eu vou te dar uma dica de como você passar por isso e ter solução para todas essas coisas. Por isso que você veio para o canal. Então eu quero passar isso aí para você e que você fique bem atento para o que eu vou falar. Só que eu vou contar o que é que aconteceu com ele para você poder ter estrutura para você poder se alavancar, tá? Então é o seguinte, tudo começou pelo dia do sábado. O sábado é tido para os judeus e os doutores da lei como um dia sagrado. O sétimo dia é o dia em que Deus descansou, um dia que Deus sobrepujou de todas as coisas aqui na face da terra. Então os doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas, todos esses conhecedores da Bíblia levavam à risca isso daí. E se você for perceber, Jesus começa a trazer cura no sábado, libertação no sábado, milagre no sábado e começa a fazer transformações no dia do sábado. Sabe para quê? Para mostrar para os doutores da lei, dos conhecedores da Bíblia, que infelizmente acontece isso ainda nos dias de hoje, porque infelizmente as pessoas estão tapadas e não conseguem enxergar porque não conhecem a verdade, não conhece o seu manual, que é a palavra de Deus. Então a pessoa está padecendo, então vai numa igreja, vai em outra, mas não tem conteúdo. O que falam lá dentro, ele engole, já recebe o pacotinho pronto e vai embora, mas não questiona, não procura saber o que é certo e o que é errado. Mas fica aí no canal que eu vou falar já já, isso é importante falar para vocês. Tudo isso gerou um conflito tão grande que afetou a família de Jesus, que chegou nesse ponto depois que Jesus estava fazendo todo esse alvoroço na terra, e chamado até de Beelzebul, a família chegou e falou assim, ele está fora de si. Eu sei, você já passou por isso, né? Eu sei que na tua família às vezes fala assim, você está fora de si, você está sem razão, você não é mais aquela mesma pessoa. Você já escutou isso? Então, Jesus também escutou isso. Agora olha que interessante, durante que ele volta para a casa dele, a família sabe onde ele está. Chega uma hora nesse mesmo texto, que é em Marcos 3, leia esse texto, Marcos 3, para você não ficar cego. As pessoas estão ensinando coisas erradas na igreja e as pessoas não acordam porque não conhecem a palavra de Deus. Esse texto é tremendo. Marcos capítulo 3, leia inteiro. Eu vou dar um spread aqui em cima dessa passagem para você poder ter um conhecimento disso. Tá? Fica bem atento no que eu vou falar. Ele está nessa mesma cena, nesse mesmo capítulo, ele está pregando, chega um dos discípulos dele e fala assim, Jesus, está aí fora sua mãe e seus irmãos, aí fora a tua procura. Que coisa louca, né? Quer dizer, estão aí fora te procurando. Quer dizer, para com tudo porque eles estão aí te procurando. Agora, você lembra daquela passagem em que Maria e José saíram a caminhada para outra cidade e esqueceram Jesus em Jerusalém? Vocês lembram dessa passagem? E saíram todos, voltaram depois de alguns dias, voltaram e acharam Jesus pregando no templo. Quando eles queriam, eles foram atrás. Então está à procura de Jesus. Então presta bem atenção. O que ele responde, ele fala assim, olha, responde para eles que a minha mãe e os meus irmãos são esses que escutam a minha palavra. É isso aí, isso é muito forte. Por isso que eu quero falar para você, que agora eu quero trazer a solução para você, baseado nisso, que é um princípio eterno. Presta atenção no que eu estou falando. Eu quero te dar a solução. Fica ligado que eu vou te explicar como resolver isso de uma forma fácil. Tá? Você precisa de 3 letras, P, I, B. Guarda bem. Clóvis, o que significa P e B? P é ter um propósito. I, ser inabalável. E B, fazer o bem. Agora, iniciando, tá? Presta bem atenção. Propósito. O que significa propósito? Baseado nos princípios eternos, significa amar, significa ter benevolência,
ter juízo e justiça. Guarda bem isso que eu estou falando. O que significa amar, Clóvis? Amar significa você ter o amor pela pessoa, ou amor ao seu próximo. Isso significa amar. Quando você ama, não significa que você tem que gostar da pessoa. Porque gostar é uma coisa, amar é outra coisa. Você pode não gostar dos atos da pessoa, não ser de acordo com a pessoa, mas a tua obrigação, como princípio eterno, é amar essa pessoa. Sabe por quê? Porque o amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor fica sem rancor, ele sofre para poder que essa pessoa possa te entender, ele crê, ele espera e, para finalizar, o amor tudo suporta. Essa é uma das coisas fundamentais para você poder ter dentro do teu coração, para você poder aguentar a situação de briga e de discussão dentro de casa. E a outra coisa é a benevolência, misericórdia, ter dó. Você tem que entender que quando há uma discussão dentro da tua casa, a pessoa te irrita, fala coisas que não devem falar, ou corta o relacionamento com você, ou vira as costas, ou bate a porta, ou nunca mais quer ver a tua cara, você tem que entender que esse é o máximo que a pessoa pode te oferecer. Porque quando a pessoa não te entende e quer te enfiar goela abaixo, ela age desse jeito. Isto é, você seguindo esses princípios, esse propósito. Aí o que acontece? Significa que dentro de tudo isso, desse propósito, você tem que ter juízo, você tem que ter um bom senso. O que significa ser uma pessoa de bom senso? É uma pessoa que tem uma forma equilibrada, como se diz, ela é uma pessoa que sabe julgar e tem prudência naquilo que ela vai julgar. Né? Você não vai ser injusto no momento que houve essa briga. Você não vai usar da oportunidade, prevalecer da oportunidade que você tem de poder humilhar essa pessoa. Não, você tem que ser justo, tem que ter o bom senso. Saber se ela falou certo ou se ela falou errado, isso você tem que ter esse bom senso. Então isso é uma das coisas primordiais dentro do propósito. E a outra coisa é a justiça, é o reconhecimento, mesma coisa que eu falei, reconhecimento do mérito de alguém ou de alguma coisa que ela fez. Né? Você não pode generalizar, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Suponhamos que tem uma briga em família por problema que a pessoa bebe demais. Você não precisa seguir o ritmo dessa pessoa, você se põe no seu lugar usando esse propósito, você se põe no seu lugar, mas também você tem que ser justa com essa pessoa, porque ela também tem as suas qualidades, então você tem que respeitar a qualidade da pessoa também, mas isso não significa que você não deve ter o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo que ela te fez. A outra coisa é sobre ser inabalável. O inabalável, que é preciso quando está diante desses conflitos familiares, é você não ceder e nem sucumbir ou nem desistir. Ser inabalável significa a pessoa ser firme na sua posição que você tomou diante do princípio eterno. Diante de Deus você tem que ser uma pessoa firme. Não haja consentimento, mas use a sua razão. Sentimento significa, sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou morrendo de saudades dessa pessoa e eu preciso ir lá para dar um beijinho, dar um abracinho e fazer todo o carinho. Não, você não precisa de bajular a pessoa. Você pode amar essa pessoa, mas com razão, não com sentimento. Porque o sentimento te trai e amanhã ela faz a mesma coisa. A mesma coisa com o alcoólatra. O cara que é alcoólatra, ele chora, você fica com dó, com piedade dessa pessoa, você vai lá, tá bom, tá apagado. No dia seguinte ele bebe a mesma coisa. Então você tem que ser inabalável. Sendo inabalável, você não pode sucumbir. Outra coisa que você não pode, se incomodar com o que a pessoa fala. Deixa fazer o barulho que ela fizer. Não se preocupe. Porque falou isso, porque falou aquilo. Não, você não pode se incomodar com o que essa pessoa fala. Isso não faz parte do teu roteiro como uma pessoa íntegra. Não faz parte. E uma das outras coisas, você tem que manter o foco. O que significa manter o foco? Manter o foco significa que na hora certa, você, mesmo que não agrade essa pessoa, você vai e fala. Né? O que significa isso?
você vai trazer a correção mesmo que você não agrade a pessoa. Porque tem palavras que nós evitamos às vezes de falar para a pessoa que é a verdade, mas a gente não fala porque a gente tem medo da pessoa, como a pessoa vai reagir. Então você perde o foco. Ao invés de você falar assim, o seu problema é X, você fala, então, sabe, você começa com nas entrelinhas, você tem que ter o foco. O foco é ser certeiro naquilo que você quer e no seu objetivo. Então isso é a parte de ser inabalável. A terceira parte significa fazer o bem. Você tem que amar os seus inimigos. Não significa gostar das coisas que eles gostam ou fazer as coisas que eles gostam. Você tem a obrigação de amá-los. Isso significa fazer o bem. Aí também existe como você pode fazer o bem. Não significa fazendo a vontade deles. Fazer o bem não significa fazendo a vontade deles, mas ajudando na hora necessária. A pessoa precisou de ajuda, passa uma borracha por cima e ajude o seu familiar. Não deixe de ajudar, ajude de coração, porque isso significa amar essa pessoa mesmo que ela fez as coisas erradas, né? E outro fator dentro disso de fazer o bem é não esperar nenhuma troca. Ah, então eu faço isso, eu pago isso para a pessoa, ela vai ser boazinha comigo. Não, não espera. Você faz sem espera. Tá? Não aguarde por reconhecimento, porque a partir do momento que você for aguardar por reconhecimento, já perdeu todo o efeito de fazer o bem. Quem faz o bem faz espontaneamente. Quem dá esmola, quem ajuda o próximo, ele faz espontaneamente. Ele não faz precisando de torcida. A própria palavra de Deus diz, o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não vê. Né? Quer dizer, se você dá uma esmola, que não seja proclamado para ninguém, você não deve falar, eu ajudo, eu faço isso. Faça sem ninguém perceber. Faça às escuras, mas faça o bem. Sabe por quê? Porque quando você aguarda o reconhecimento, você aguarda o reconhecimento das pessoas. E não é assim que as coisas funcionam. Por isso que na tua vida não vai para frente, você sempre volta naquele looping. O que significa voltar no... Você volta no mesmo ponto inicial. Brigou, fez as pazes, está tudo juntinho, depois volta de novo. Sabe por quê? Porque não há cura nesse relacionamento. Quando houver cura nesse relacionamento, acabou. Está definido tudo isso. Quando você toma uma posição. Para tomar uma posição, você precisa dessas três palavras. P e B. Você tem que usar do seu propósito, ser inabalável e fazer o bem. Porque o nosso reconhecimento vem dos céus. A própria Bíblia diz que Deus conhece quem faz bem e quem faz mal. E se você realmente fizer o bem, com certeza você vai ser reconhecido por Deus, nem às vezes pela tua própria família, pelos teus. Mas no fim da história do Senhor Jesus, você sabe que os familiares puderam ver quem era a pessoa do Senhor Jesus, que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era o próprio Deus aqui na face da terra, nos ensinando como devíamos agir. Isso é muito importante. E qual é a colheita quando você conhece o PIB? A colheita é: sua vida não é abalada, você não tem a depressão, você sai da depressão, você fica sem culpa, você fica sem ansiedade, você tem paz, você tem certeza. E sabe de uma coisa muito legal de tudo isso? Você vai sobrepujar. Sobrepujar significa você venceu essas brigas em família, você teve triunfo. Porque muitas pessoas não têm triunfo porque ela acha que mesmo que a pessoa não mudou como ela queria, ela acha que ela perdeu. Não, ter triunfo é quando você sai com todos esses frutos da colheita do PIB. É isso que Deus quer para você e é isso que eu tenho para ensinar. E se você colocar em prática, com certeza, eu vou escutar de milhares de comentários que isso tudo mudou na tua vida. Agradeço a você, gostaria que você pudesse se inscrever no canal, aplique o sininho, né? Dê o seu like, que é muito importante, envie os seus comentários, porque através dos seus comentários ajuda a nós crescermos e a gente poder sobrepujar
para todos, não é para mim. O que eu estou passando é uma dica que eu já passei essa mesma luta, passo a mesma luta em família. Não pensa que a minha família é diferente, só mudou o endereço. Temos as lutas, mas nós temos vencido todas as lutas porque a gente tem paz, alegria, a gente tem sobrepujado em muitas coisas. Então, antes de finalizar, eu gostaria que você pudesse pegar lápis e papel e, diante de tudo isso, nós vamos para a pergunta. Hoje eu tenho duas perguntas para vocês. Você discute com seus familiares? Pergunta número 1. A pergunta número 2. Agora que você conhece o PIB, o PIB, como você irá agir com eles? Muito obrigado por ter compartilhado comigo esse tempo. Obrigado por ter escutado. Eu desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima aula.